Realmente foi uma reunião com os conselheiros tutelares de todo o estado, né? E, infelizmente, alguns conselheiros aqui das proximidades não vieram, né? Vieram os conselheiros do oeste catarinense, do sul, né? Que tiveram mais trabalho, tiveram que ficar hospedados. Foi bom para a hospedaria aqui de Tijuca, estavam todos lotados, né? Mas, assim, foi um encontro muito bacana de formação, de informação. Veio um conselheiro do Rio de Janeiro nos trazer, assim, a praticidade da coisa, né? Porque, além de ele ser conselheiro, ele tem a prática, né? Então, assim, é muito gostoso tu ouvir aquilo que tu passa no dia a dia, né? E outras feras, assim, que realmente abrilhantaram, né? Teve a eleição da ACCT, que é a Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares, né? De Santa Catarina, a nova direção. Então, foi muito bacana, foi bem bacana mesmo. Gesiane, bom dia também, seja bem-vindo, prazer tê-la aqui. O Tanay, ele já participou em outras oportunidades do Conselho Tutelar, já estava habituado com alguns desses eventos. Para vocês que são novas no Conselho, como foi participar? Para nós foi muito importante, né? Essa troca de conhecimento, de experiências nos fortalece muito nos nossos atendimentos. Então isso é essencial no nosso dia a dia, né? Essa busca a mais de conhecimento. O aprender nunca é demais, né? Então ele é fundamental. Muito bem. Importante. A Rosimeire também está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vinda, Rosimeire. Na verdade, uma troca de experiências, né? Isso para vocês é muito válido, né? Exatamente. A gente aprende exatamente o nosso papel, né? O papel do Conselho Tutelar e a importância dos serviços prestados pelo Conselho, né? Que nós estamos ali, muita gente fica equivocada com o trabalho do Conselho Tutelar. Vem aqui dar um susto. O nosso trabalho não é dar susto, o nosso trabalho é requisitar o serviço. Então, nós, com esse conhecimento a mais, nós podemos adquirir, nós sabemos simplesmente fazer com que a gente cumpra o nosso papel na sociedade. Ainda nos dias de hoje, né, Tanay, como a gente comentou aquele dia, nos dias de hoje, depois de tantos anos de implantação do Conselho Tutelar, do ECA e tudo mais, as famílias, as pessoas, de uma forma geral, têm o costume de confundir a ação do Conselho Tutelar, considerando que o Conselho é um órgão repressor em vez de conciliador, assim como o próprio nome já diz, Conselho, né? E isso ainda acontece em pleno ano 2016? Paulo, ainda acontece, assim, há muitas famílias achando que a gente substitui a presença do pai e da mãe. Há muitas entidades que nos chamam antes de chamar o pai e a mãe, né? Na inexistência, né? Na falta, digamos, de não conseguir contato, então o Conselho entra em ação. Mas fora isso, o pai e a mãe ainda respondem pelo filho que o colocaram no mundo, né? Então, assim, a gente é muito, ainda existe uma resistência muito grande das entidades de chamar assim, vocês não vão vir fazer nada, mas onde está o pai e a mãe dessa criança, desse adolescente, né? Então, assim, para nós fica muito difícil às vezes falar por telefone, a pessoa às vezes fica nervosa, fica estressada, eu vou para as redes sociais, eu vou reclamar. Não é papel nosso, né? Foi o caso da Village, que a gente tinha vários filhos lá com pai e com mãe, né? Então a gente apareceu lá às 5 horas da manhã, fizemos o nosso papel, mas o papel era de chamar pai e mãe, né? Eles estavam lá e a responsabilidade também do proprietário da onde, né, estava, né? No final de semana a gente foi chamado numa rede aí de mercado que também tinha crianças consumindo bebida alcoólica. É de responsabilidade dos pais, né, cuidar dos filhos, e é responsabilidade do órgão, né, do estabelecimento, de não vender, né, de pedir a identidade e tal, assim como também, né, na entrada de um clube e tal. Então, assim, tem muitas coisas que não adianta chamar o conselho, que o conselho não é função do conselho, né? Então, a questão da infração. A questão da infração, o menor infrator, né, quem não é menor, né, o adolescente infrator, ele tem que ser tratado como infrator, né? Então, a gente não vai colocar na viatura nossa um adolescente que pode estar armado, que pode ter combinado com alguém para pegá-lo em outra esquina, né? Então, sempre a polícia tem que estar presente no caso da infração, né? Então, nesses casos, a gente tem muitos equívocos ainda, porque a gente teve, né, na questão do Código de Menores anterior ao ECA, né, tudo se fazia, né? O conselho era ambulância, né, tudo ele fazia. Então, as pessoas ainda têm muita essa confusão, né? Ô, Tanay, recentemente a gente noticiou aqui
Grandes operações. Partiu, inclusive, nas últimas 2 semanas da própria Polícia Federal, que estiveram aqui na nossa região. Uma grande investigação sobre a pornografia infantil, sobretudo a pedofilia, né? Um caso que acende sempre, constantemente, um alerta. A família também tem um papel importante no acompanhamento a esse tipo de situação hoje em dia, né? Com certeza. A questão da pedofilia em Tijuca sempre foi assim, nas campanhas geralmente aparecem, né? Nós temos aqui o projeto Ciranda, que está o professor Piva, né? Da Univale, mais a sua equipe, que faz um trabalho muito bacana, que acaba provocando as crianças a, às vezes, ver um gesto, alguma coisa, né, segundo as intenções, né? E não realmente um gesto de carinho, um gesto... Então, faz um trabalho muito bacana. O CREAS nos dá suporte, né, na questão de amparo psicológico, né, de assistência social para as vítimas. Mas hoje a gente está com 30 casos, né, de pedofilia. Hoje tem a questão eletrônica também, né, o nude, o passar, né, informação e tal. Então, assim, hoje muitos adolescentes, né, passam por, às vezes, depois que foi para a rede, né, e muitos estão sendo incriminados pela questão de propagar isso, né? Propagar, mesmo que seja adolescente, né? Às vezes é gerado BO e por parte das famílias, né, ofendidas, mas existe hoje na questão eletrônica, né? E assim, a gente diz que toda criança que aparenta alguma diferença, empatia, tal, ela provavelmente ali tem algum problema, né? Principalmente na mudança de idade, né? Comportamento, né? Criança. Eu gostaria de salientar o seguinte: os pais têm que ter noção do risco. Assim, ó, existe, tá acontecendo. Tijucas hoje, no ano de 2016, tem 30 casos. Então, assim, ó, um pai e uma mãe que dá liberdade para um filho de ter acesso ao celular, de ter acesso ao computador, que verifiquem, gente, que acompanhem seus filhos, vejam mesmo o que ele está acessando. Cuidem, preservem suas crianças, porque assim, está acontecendo e é aqui conosco, tá? O que é mais assustador é que assim, a criança abusada, independente da forma, nunca é por um estranho, é alguém próximo, é alguém que a criança confia, que ela permite o toque, ela confia, então, para ela que ele está sendo normal, ela está sendo assediada. Então, assim, tomem cuidado, preservem suas crianças. Nos casos que a gente pega, é um tio, é um padrasto, é um pai, é um vô. Então, assim, não é uma pessoa estranha lá da rua. Tem esses casos? Tem. Mas, assim, é 1%. Na maioria que a gente tem, são pessoas próximas. Alguém que a criança confia. Então, assim, cuidem, zelem pelas suas crianças, que a coisa está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, a gente tem que cuidar, tem que preservar. Constatando ou desconfiando de uma situação dessa, como os pais devem proceder? Podem nos procurar, a gente está lá para dar todo o suporte e amparo a essa criança, né? Porque assim, quando chega uma criança violentada para a gente, não chega só a criança, chegam os pais também. Então, assim, é uma situação bastante delicada. O que a gente vai fazer? Em primeira instância, a gente vai dar um suporte, vai dar um amparo para esses pais que na situação não sabem como agir, né? É uma situação bastante delicada, assim. Então, a gente dá esse suporte, faz os encaminhamentos necessários, vamos levar essa criança para os exames, vamos botar a família e a criança em atendimento psicológico para dar o suporte necessário, porque é uma situação muito difícil, muito delicada. Então, vamos cuidar antes que a coisa aconteça. Infelizmente, depois fica mais difícil. Assim, quem está vendo a situação e não toma nenhuma providência, cada dia essa criança é vitimizada, né? Por exemplo, uma escola, um posto de saúde, né? Alguma entidade de atendimento à criança e adolescente que vê uma situação tanto na parte sexual, né? De violência sexual, quanto na parte de violência física, né? E não denuncia, é tão culpado quanto o agressor. Então, assim, é importante a gente ter essa parceria. A gente tem parceria hoje da Secretaria de Saúde, da Educação, né, a Ação Social, junto ao CREAS e o CRAS. O Judiciário também tem sido parceiro da gente, né? Então, assim, esse projeto Ciranda, mas tem que denunciar, gente. A denúncia pode ser anônima, a denúncia pode ser por telefone, pode ser por o Disque 100, né, que é só Disque 100, no máximo uns 40 minutos eles fazem o cadastro, né? Não tem identificação nenhuma, né?
E pode ir pessoalmente lá também, é como se não tivesse ido ninguém lá. Então, assim, as denúncias podem ser feitas de várias formas, né? Nós temos o conselho@tijucas.sc.gov.br, né? Que é do conselho mesmo, né? E temos o 4782, que é o 3263-4782, que é o fixo, né? E tem o plantão 999-8225-31, né? Tem que botar o 9 a mais, na frente, né? Agora. Que também pode ser denunciado, né? Então, assim, esse de plantão é justamente para emergências, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, minha filha foi para casa do namorado e não voltou. Vocês podem ir lá buscar? Não. A responsabilidade é da mãe e do pai. É verdade. Né? Mas ela está assim. Quantos dias? Vários dias. Então, pior ainda. Né? Então, assim, tem situações assim, né? A gente também não pega adolescente em boca, né? Em boca, a gente não sabe, então não existe isso, né? O conselho realmente tem que também ter sua segurança, né? E nós não andamos armados, nós não temos colete, não temos nada, então a gente não vai entrar em disputa com ninguém, né? Nem denunciamos ninguém. Não é nossa intenção. Não é a nossa intenção, denunciar, porque entrou num tal local e viu. Não. Isso faz parte da polícia, de investigação, então não é a nossa parte. A gente não investiga, a gente encaminha, requisita, como disse a Josiane, né? Muito bem. Tanay, obrigado pela presença de vocês aqui. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas a gente segue sempre, constantemente, com as entrevistas com o pessoal do Conselho, com vocês, agradecemos sempre, para isso, para o alerta aos pais, sobretudo pela responsabilidade, né? Que tenham responsabilidade e assim possam sanar a maioria dos problemas. Obrigado pela sua vinda até aqui, viu? Obrigado a vocês, a Rádio Vale. A equipe é composta de 5, tem o Rodrigo e a Carla também, que não estão aqui presentes, mas a gente faz em 5, é um colegiado. Obrigado.